Meus amores, aqui estou eu de novo, vindo falar mais uma vez sobre uma vida cristã, certo? Então, no vídeo passado eu falei sobre quando eu aceitei a Jesus e por que eu me desviei, quando eu tinha uns 15 anos, né? Quando eu completei meus 15 anos. Agora, a pergunta é o seguinte: mas o que foi mesmo que fez você se desviar do caminho do Senhor? Primeiro, falta de intimidade com Deus, falta de comunhão com os meus irmãos em Cristo, e falta de oração, jejum, entendimento da palavra, que eu não tinha. Então, tudo isso se formou um conjunto no qual eu não soube lidar, eu não consegui lidar com aquilo ali. Mas tudo isso se resolvia se eu tivesse comunhão com o Senhor. Mas como eu posso ter comunhão com o Senhor, sendo que eu não tinha entendimento na sua palavra? Quando a gente não tem entendimento na palavra do Senhor, a gente tem que buscá-lo em oração. E poucas eram as vezes que eu orava, entendeu? Então, por eu orar pouco, jejuar, eu nunca jejuava. Eu não sabia nem o que significava, nem tinha entendimento do que é o jejum, para que serve o jejum, nada disso. Como eu disse para vocês, eu respeitava muito os meus pastores, mas eu não tinha intimidade com eles a ponto de eu saber dessas coisas ainda, de eu passar por um discipulado. Eu não tive. E o novo convertido é assim, ó, ele tem as suas etapas, ele é como se ele subisse degraus. O primeiro degrau, qual é? É o discipulado. Ele aceitou a Jesus, então ele vai passar pelo discipulado. O discipulado, você vai descobrir o que é oração, você vai saber o que é o Espírito Santo, como orar, como buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que saber sobre o batismo nas águas, o que é o batismo nas águas. Então, tudo isso a gente se aprende no discipulado. E foi uma coisa que eu não tive. Também não tinha como eu ter um discipulado naquele tempo, por causa da minha vida, que era muito corrida. Aí você pergunta, mas Nete, tu tinha 13 anos quando tu aceitou a Jesus? Pois é, eu tinha 13 anos, verdade, quando eu aceitei a Jesus. Mas eu tomava de conta dos meus irmãos, levava para a escola, trazia da escola, eu ia para a escola, eu levava almoço para minha mãe no centro da cidade, eu fazia o almoço. Então era uma vida muito acarretada de afazeres. Eu era a Marta, entendeu? Para quem conhece a palavra de Deus, sabe da história de Marta e Maria. Maria que adorou ao Senhor Jesus quando ele visitou a sua casa, e Marta que não parou para adorá-lo porque foi fazer as coisas de casa, varrer, fazer comida, tudo, entendeu? Então, no caso, eu era a Marta, não tinha tempo para adorá-lo, para servir, para buscar ele mais, para ler a palavra. Mesmo que eu não entendesse a palavra, se eu tivesse uma vida de oração, de comunhão, que eu digo assim, se eu orasse, jejuasse, se eu buscasse a Deus, se eu orasse de madrugada, se eu clamasse a Ele, se eu clamasse ao Espírito Santo, se eu tivesse entendimento do que era o Espírito Santo de Deus, eu com certeza eu não teria caído, eu não teria tropeçado, eu não teria passado por isso. E falam sobre as amizades, influencia sim. Primeiramente, quando eu aceitei a Jesus, a minha mudança não foi tanto assim. Porque quando a tua mudança ela é grande, as tuas amizades que não conhecem a Cristo, umas que são verdadeiras, elas permanecem. As outras não permanecem. No meu caso, todas as minhas amizades permaneceram. Todas as minhas amizades permaneceram. Por quê? Porque eu ainda não estava aquela crente suficiente de me tornar uma pessoa chata. Nete, tu quer dizer que a pessoa quando aceita Jesus, ele se torna chato? Sim.
para as pessoas que não conhecem a Cristo e te conheceram antes. Quando você se torna crente agora, as pessoas te acham chata, porque você só sabe falar de Jesus, você só sabe falar do amor de Jesus. Mas falar do amor é uma coisa chata? Para muitos é, entendeu? Porque você tem que saber falar desse amor, você tem que saber expressar esse amor. Então hoje tu não tem amizades com pessoas que não são crentes? Tem muitas, mas sabe por quê? Porque hoje eu sei falar do amor de Jesus, glória a Deus. Hoje eu sei falar do amor de Jesus, hoje eu sei falar muitas coisas que te traz a presença de Jesus, entendeu? Mas naquele tempo eu era uma bebezinha na vida espiritual. Quando você aceita Jesus, você é como se você estivesse nascendo naquela hora. Tá entendendo? Eu vou poder te explicar mais ainda em outros vídeos. É como se você estivesse nascendo naquela hora. Então você precisa ser cuidado, você precisa ser tratado. E o discipulado faz isso. O discipulado, ele começa a te alimentar através da palavra que está aqui comigo, a minha Bíblia, a minha amiga, tá bom? Então, ele começa a te direcionar nos caminhos da justiça, nos caminhos de Deus, no caminho da salvação, para que você venha entender o que você faz ali, o que que você está fazendo na igreja, o que que você está fazendo na sua vida espiritual. Então, o discipulado te traz tudo isso, mas eu não passei pelo discipulado. Então, as minhas amizades não se afastaram de mim, não acharam eu uma pessoa chata, elas sabiam que eu tinha aceitado Jesus. Uma coisa elas estranharam, as minhas vestes mudou, as minhas vestes materiais, porque eu usava saionas lá, eu usava blusas assim diferentes, que não era de uma menina de 13 anos, tanto que ela dizia que eu parecia uma velhinha. Ela dizia, Nete, tu tá parecendo uma velhinha, tu com essa roupa aí. Aí eu dizia assim, é porque eu sou crente, agora eu sou crente, mas eu não sabia falar de Jesus para elas. Então, elas continuaram ali. E aí, como eu não tinha amizade com o povo da igreja, com os meus irmãos em Cristo, as minhas amizades era ela. Então, o tempo quando eu estava em casa, que não tinha culto, era elas que faziam companhia para mim. Então, eu via elas sair, eu via elas se arrumar, eu via elas ir na praia, eu via elas ir para festa, aquela coisa toda. Eu via elas fazendo tudo que eu já tinha feito antes, e elas iam embora e eu ficava ali sozinha, sem entender nada. E aí eu comecei a me sentir abandonada. Aí quando foi um belo dia, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pro mundo e vou sair da igreja. Não tô me dando bem. Eu lembro que eu chorei uma noite inteira para tomar essa decisão. Olha, eu chorei a noite toda, pensando se eu ia sair ou não da igreja, com que cara eu ia olhar pros irmãos. Mas ao mesmo tempo, quando eu pensava nisso, eu ficava dizendo, mas ninguém liga para mim, ninguém me dá atenção, ninguém me explica nada. Mas como alguém iria entender o que eu queria se eu não falava? Se eu não dizia nada para ninguém? Na minha casa, só eu era evangélica. É muito difícil quando numa casa só tem uma pessoa crente e essa pessoa não tem amizade com as pessoas da igreja, não tem intimidade. Eu digo logo intimidade, para você ir na casa daquela pessoa, aquela pessoa sentar com você, ensinar da palavra, te explicar as coisas. Eu não tinha isso não. Então, o meu caminho, o meu ver, foi eu me afastar. Mas foi uma grande falha minha, porque eu tinha que orar mais, eu tinha que buscar mais a presença do Senhor Jesus, eu tinha que jejuar, eu tinha que procurar ler a palavra, e quando eu ler a palavra, eu tinha que pedir a direção do Espírito Santo. Mas eu ainda não entendia o que era o Espírito Santo de Deus, eu não entendia isso. Então, Deus via o porquê, né? O porquê que eu passei por toda aquela situação. Eu não estava preparada. Mas, com o passar do tempo, eu passando por grandes lutas na minha vida, eu não via nada desenrolar na minha vida. Na minha vida de adolescente mesmo, 15, 16 anos, eu só trabalhava, farriava muito, gostava muito de festa, gostava muito de curtição,
todo mundo sabe o que é isso. Eu gostava muito de amizades, amizades mundanas, amizades que não conhecem a Jesus. Quando a gente fala amizades mundanas, são pessoas que não conhecem a Jesus, assim também como eu não conhecia. Então eu gostava muito das minhas amizades, eu era aquela pessoa assim. Maria vai com as outras? Eu era dessa. Se 10 amigas minhas fossem para um lado, eu queria estar com elas, eu queria a presença delas ali. Entendeu? Então eu era assim muito dada e eu gostava delas estar ali na minha volta. Então isso me trouxe grandes prejuízos para minha vida espiritual, prejuízos para minha vida material. O que eu tenho a dizer para você que aceitou a Jesus agora há poucos dias? Faça o discipulado. Fale com o seu pastor, fale com a sua amiga de oração. Se ainda não te convidaram para fazer o discipulado, geralmente o discipulado acontece em algum dia da semana, pelo meio da semana, ou então no domingo, pela manhã, acontece o discipulado. O discipulado é uma escola bíblica aonde te ensina a você a conhecer mais a Deus, a conhecer mais um pouco sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra, como fazer a leitura da palavra. O discipulado, ele é o leite que alimenta aquele bebezinho, entendeu? Aquele que nasceu agora no evangelho, que ainda tem que conhecer muita coisa, ainda vai descobrir muita coisa. O discipulado é o leite, é o que vai te alimentar, é o mingau que a mamãe dá pro bebê para ficar forte. Pois esse é o discipulado. Então o teu professor de discipulado, ele vai ser o teu grande amigo. Ele vai ser a pessoa que vai te direcionar, vai te guiar pela palavra do Senhor, tá bom? E eu vou deixar aqui um versículo onde diz assim, está em Salmos de número 9, capítulo 9, versículo 9 e 10, que diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. O que é o oprimido? É a pessoa que muitas vezes sofre calado e muitas vezes as pessoas não sabem o que você está passando, não tem como chegar até você. Isso aconteceu comigo, eu estou trazendo para você o que aconteceu comigo. Eu me senti oprimida. Então diz aqui que o Senhor será também um alto refúgio, onde eu poderia me refugiar se eu tivesse um pouquinho de intimidade com Deus. Eu saberia que eu poderia me esperar nele, que eu poderia me apoiar nele, que ele seria a minha âncora ali no meio daquele grande mar de sentimentos que me fizeram chorar, que me fizeram sofrer, que me fizeram duvidar de muitas coisas. Então ele é o alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústias. Foi o que eu passei, muitas angústias, sofri demais. Uma adolescente, onde muitas adolescentes não sabiam o que eu estava passando, e Jesus sabia o que eu estava passando, mas eu não soube esperar, eu não soube conversar, tá? E versículo 10 diz assim: e em ti, Senhor, confiarão os que conhecem o teu nome. Quando diz conhece o teu nome, é porque você tem que saber a força do nome de Jesus. O nome Jesus não é qualquer nome. Quando você tiver aprofundado mais na palavra, e aqui também no meu canal, você vai saber o significado do nome Jesus. Glória a Deus. E diz aqui: porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Qual foi o momento que eu busquei o Senhor naquele tempo? Nenhum momento. Eu não orava. Então, se eu não orava da maneira que era para orar, eu não conversava com Deus. A oração é uma conversa com o Pai Celestial. A oração é uma conversa com o Espírito Santo. Então, tudo isso você ainda vai saber aqui no meu canal, tá bom? Então, as amizades influenciaram sim, de maneira diretamente e indiretamente. De maneira direta e indireta. Por quê? Porque eu, de uma certa forma, eu fui contaminada pelo jeito delas, pela alegria delas, sabe? Aquela fantasia que o mundo traz, que tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é gostoso, tudo é saboroso, tudo é uma delícia, sabe? Aquela coisa assim, tudo é muito brilhoso, tudo é um estrelato. Isso é tudo ilusão. Não é verdade, é tudo ilusão.
Um dia as luzes se apagam e você que não tem Jesus vai ver somente a escuridão. Mais nada, tá? Então no próximo vídeo eu ainda vou trazer outros vídeos. Vou trazer também os vídeos seculares a qual eu vinha trazendo, falando sobre cabelo, sobre roupa, sobre muitas coisas. Mas eu também vou ter o tempo de falar de Jesus aqui no meu canal. Afinal de contas, eu sou uma ovelha, eu sou serva do Senhor Jesus. Ele é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu amigo, é o meu consolador. E Ele também quer ser o teu consolador, tá bom? Então, até o próximo vídeo e que você, eu tava olhando o tempo todo pra cá, gente, e que você sinta o prazer em conhecer a Jesus, tá? Até o próximo.